e Joe Biden ordenou que os seus militares permanecessem de prontidão para possíveis confrontos nucleares com a Rússia, China e Coreia do Norte. Isso significa então que os Estados Unidos estão próximos de iniciar uma guerra nuclear? Não, não é bem assim. Um relatório divulgado pelo New York Times na noite da última terça-feira, Um relatório divulgado pelo New York Times ontem à noite, na terça-feira, mostrava esses relatórios de que um documento confidencial que foi emitido por Joe Biden lá em março, ou seja, março deste ano, de que as suas tropas deveriam estar preparadas para possíveis confrontos nucleares com a China, com a Rússia e com a Coreia do Norte. E como isso foi gerado e como isso se chegou até então? Acontece que a China é o maior desafio hoje nuclear para os Estados Unidos, porque tudo que está acontecendo dentro da China, além de ser confidencial, ser mais rigoroso, ele está muito acelerado. É claro que isso dá espaço, margem, para diversos problemas, como erros de cálculos, erros de desenvolvimento e que poderia ocasionar, por exemplo, um colapso em determinado sistema nuclear que possa estar sendo desenvolvido ou instalado, tanto terrestre, aéreo ou marítimo. Isso é fato, porque tudo é baseado em testes, tanto de computadores quanto propriamente físicos, e vem alertando os Estados Unidos nesse decorrer dos últimos 4 anos, que é o tempo exigido pelo Congresso, que ordena, obriga a administração americana, atualmente na figura de Joe Biden, Kamala Harris, a entregarem relatórios secretos, relatórios estratégicos, numa nova leitura das possíveis ameaças externas nucleares que os Estados Unidos poderiam enfrentar ou poderão enfrentar. Neste caso, deu esse prazo de 4 anos que é o governo em si, o mandato em si de um presidente americano. Joe Biden deve, até o seu final do mandato, exibir esse novo relatório, que ainda está sendo produzido e que é extremamente confidencial e que ele aprovou em março deste ano. Então, para vocês terem uma ideia, quando foi lançado isso pelo New York Times na terça-feira, muitos estavam, quando a gente postou nas redes sociais, muitos estavam questionando: mas isso foi em março, você está postando fake news, você está postando notícias velhas, notícias já ultrapassadas. Não, muitos não entenderam que esse relatório, esse estudo estratégico protocolado por Joe Biden, ele foi fechado em março e classificado como sigiloso confidencial. Então ninguém tinha acesso a esses documentos. Inclusive, apenas algumas cópias desses documentos foram impressas e entregadas nas mãos, claramente nas mãos e por nenhum meio eletrônico, aos altos comandantes de Joe Biden, tanto nos fuzileiros, Corpo de Fuzileiros Navais, na Guarda Costeira, na Força Aérea, na Força Espacial e na Marinha e no Exército Americano. E é claro, nas mãos de Joe Biden e alguns assessores. Então, a partir deste momento, tem-se um retrato das ameaças emergentes que estão surgindo na China. E eu vou colocar detalhadamente no vídeo que vai ao ar, ao 12h15, que trata exatamente com forma assim detalhada sobre esse assunto, que é muito importante para a geopolítica global, que mostra o cenário que os Estados Unidos estão pensando sobre a China, que a China ela vem praticamente se igualando com as armas estratégicas dos Estados Unidos e da Rússia, a ponto de enfrentar, colocar-se cara a cara com a quantidade, inclusive com qualidade, dos armamentos nucleares terrestres, baseados em silos, e também móveis, baseados em eixos de veículos robustos, né? Tanto contra a Rússia quanto contra os Estados Unidos. Isso significa o quê? Somada essa aliança entre China e Rússia, é uma verdadeira ameaça para os americanos, segundo o Pentágono. Por isso que partes
documento confidencial, parte, né, foi vazado por alguns funcionários, autoridades muito ligadas a essa estratégia nuclear de 4 em 4 anos dos Estados Unidos. Mas, pelo que eu analisei esses documentos, esses relatórios, na verdade é exatamente o que a administração Biden queria: divulgar trechos exatamente desses relatórios para se tornar público e assim estimular os políticos, tanto dos democratas quanto os republicanos, a ingressarem verbas e aprovarem projetos rapidamente para acelerar esse processo de modernização das forças nucleares americanas, porque a China está chegando a um patamar de 1.000 bombas, 1.000 mísseis nucleares baseadas em silo, o que isso coloca em igualdade. É claro que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são superiores nesses meios, mas coloca em espécie de igualdade a ponto do que a China e a Rússia, inclusive também a Coreia do Norte, estão se alinhando cada vez mais a ponto de travarem uma defesa mútua entre eles contra os Estados Unidos, contra a OTAN, que somados não chegam aos pés hoje desta aliança nesse eixo do Oriente com China, Rússia e Coreia do Norte. Então, para entender todo esse contexto, é preciso entender esse programa de aceleração, de modernização das forças nucleares da China, ao patamar de se igualar tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, e inclusive estão desenvolvendo diversos meios hipersônicos e de alta qualidade em tecnologia que podem superar e muito o que os Estados Unidos eles possuem atualmente com armas de alta precisão e com armas nucleares. Isso é muito perigoso para a hegemonia e também a dissuasão nuclear americana. Então, nada mais e nada menos que esse texto reflete os preparativos para os Estados Unidos se enquadrarem nessas novas ameaças emergentes que estão surgindo, principalmente com a aliança relacionada com as guerras que estão acontecendo na Ucrânia, ao patamar de que tanto as forças nucleares americanas quanto a política americana precisam se igualar, precisam ser alertadas dessas novas ameaças. Então esse texto, esses relatórios que foram vazados, na minha pessoa, na minha visão, na minha análise, nada mais é que para influenciar e estimular os políticos a acelerarem projetos de apoio à modernização das forças nucleares americanas, e que detalhes desse relatório eu vou trazer no vídeo agora ao meio-dia para aprofundarmos necessariamente nesse contexto e que vou mostrar detalhadamente o crescimento da China no setor nuclear, que se tornou uma ameaça global, segundo os Estados Unidos, e agora, se alinhando com a Rússia e agora também com a Coreia do Norte, vai trazer ao eixo do Oriente uma grande ameaça que vai colocar em pé de igualdade e até superior ao que os Estados Unidos e a OTAN, como Reino Unido e França, possuem hoje em questão nuclear de dissuasão e também de ameaças nucleares também contra o eixo oriental. Então temos agora uma nova estratégia que coloca em pé de igualdade tanto a Aliança do Oriente quanto a Aliança Ocidental. E que, porventura, Joe Biden fez muito bem em seus momentos finais do mandato, exigir uma prontidão nuclear de suas forças armadas para tentar se enquadrar a esse novo cenário nuclear que está sendo desenvolvido no eixo do Oriente. Espero que tenham gostado dessa análise. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.